está a visualização aqui. Então, começando aqui, vou só dar uma repassada no capítulo anterior, né, para a gente se situar. No capítulo anterior, é a continuação da visita lá da família Barcelar ao posto de socorro, né, e é uma troca de informação é, bem produtiva de como que como são as coisas no posto de socorro em comparação ao nosso lar. E ela fala das relações, né, do matrimônio, que existe um matrimônio, e fala até da dificuldade, ela, no caso, as meninas, né, a Cecília e a Deolinda, Aldonina, na verdade, Cecília e Aldonina, e falam até da dificuldade de estar muito próximos do círculo terrestre, né, das energias negativas, mas traz bastante informação relevante de como que é esse trabalho, né, que é um trabalho árduo por fora, eles trabalham com a questão das reencarnações também, mas que apesar de todo o peso desse trabalho, eles estão em paz por dentro. E esse capítulo 31 vai contar um pouquinho, né, dar uma continuidade desses esclarecimentos e falar um pouquinho da dor que mesmo espíritos evoluídos, que já estão, né, trabalhando para ajudar os outros, dessa dor que ainda eles sentem, né? Então, eu vou começar a leitura, tá? Passou a página para vocês, gente? Sim. Bom, poucas vezes no círculo carnal tiveram o prazer de assistir a reunião tão seleta. Todos os lustres estavam magnificamente acesos e lá fora as grandes árvores, docemente agitadas pelo vento brando, pareciam refletir o clarão lunar. Pares graciosos passeavam ao longo da varanda e das escadarias extensas. O castelo enchera-se de alegria com a crescente multiplicação de convidados. O administrador mostrava-se orgulhoso de confraternizar com os colaboradores diretos da sua obra na recepção condigna aos amigos da colônia próxima. Aí ele está descrevendo, então, né, toda a festividade, a alegria com que o casal Bacelar e as filhas foram recebidos lá no posto de socorro. O júbilo transparecia em todos os rostos, e eu, observando a beleza do espetáculo, meditava na aventura da vida social no ambiente daqueles que começavam a compreender e praticar o amai-vos uns aos outros, distanciados da hipocrisia e das convenções aviltantes. Então, eu marquei esse parágrafo aqui, que eu achei que foi uma comparação assim tão pertinente, né, do que a gente vive no círculo carnal, as reuniões sociais sempre muito regadas de vaidade, de aparências, de julgamento, de crítica, as pessoas muito preocupadas com a imagem, né? E aqui ele fala do verdadeiro sentido da reunião social lá, que é o amai-vos uns aos outros, simplesmente de compartilhar as experiências, as conversas, né? A ternura, o amor, e que as outras coisas terrenas não têm espaço nesse local, né? Um comentário? Vou passar então. Conversávamos animadamente
quando Alfredo nos convidou para o salão de música. Houve geral contentamento. A senhora Bacelar, dando o braço à nobre Ismália, parecia encantada com a lembrança. Dirigimo-nos para o grande recinto prodigiosamente iluminado por luzes de um azul doce e brilhante. Deliciosa música embalava-nos a alma. Observei então que um coro de pequenos músicos executava harmoniosa peça, ladeando um grande órgão, algo diferente dos que conhecemos na Terra. 80 crianças, meninos e meninas, surgiam ali num quadro vivo, encantador. 50 tangiam instrumentos de corda e 30 conservavam-se graciosamente em posição de canto. Executavam com maravilhosa perfeição uma linda barcarola que eu nunca ouvira no mundo. Aí ele descreve, então, né, como que do nada se fez um momento gracioso, com coral de crianças, com instrumentos musicais, e tudo num ambiente muito, muito terno, né? Muito gostoso. Algum comentário, gente? Então vamos. Eu gostaria de fazer um. Por favor. Que é interessante da gente refletir sobre isso aqui, né? É um posto de socorro onde eles estão, que é muito próximo aqui da crosta terrena, né? Em termos de comparação com o nosso lar é muito mais evoluído, né? Do que estar num outro ambiente. E assim, crianças, né? Então a gente imagina assim, então não tem criança ali. E a gente vai entender por quê. A gente pensa, vocês pensaram, por que que tem crianças ali? Vocês pensam, Eu fiquei com essa indagação, porque é um posto de socorro, né? Então eu fiquei com essa indagação de onde que seriam essas crianças, qual o objetivo delas ali. pois é. Bom, você colocou a sua indagação, né? O seu cismar. Meninas, e vocês? Vocês chegaram a pensar no porquê que tem crianças ali? Vocês chegaram a refletir sobre Eu, isso? acre- eu acredito que seja mesmo para suavizar o ambiente que a criança traz. Bom, meu entendimento, né? É, muita, muita paz, o contato com a criança, né? Transforma o ambiente em local agradável, iluminado. Não vou dizer a palavra. Não vou dizer puro, porque, né, nós sabemos que são espíritos milenares que estão ali, mas ele ajuda, pelo menos minha experiência como criança, né? Não Sim, sei se... outra coisa que eu pensei, eu fiquei pensando no início do estudo, nós sabemos que é um local ainda tem sofrimento, essa colônia, mas essa oportunidade de ter coisas belas, né? Ter esse momento aí, eu acho que fiquei assim, gente, que maravilha, né? Que bênção, porque já pensou, nós tivemos a oportunidade de estarmos em uma dessas, não estou nem almejando ao nosso lar ainda, não sei se mas já pensou, Deus nos dê a bênção, pelo menos nós tivemos o merecimento de pelo menos estarmos habitando em uma dessas, já está muito bom. sim. Quem mais, gente? Conceição, Maria Alice. Compartilha com a gente, o que é que vocês perceberam da presença dessas crianças ali. Eu fiquei curiosa também no sentido assim, se o Campo da Paz, nos capítulos anteriores, teve um comentário que os espíritos lá são mais revoltados, né? Tá uma vibração mais baixa. Então, essas crianças seriam do Campo da Paz ou estariam ali apenas fazendo uma apresentação?
com certeza são crianças em local de passagem, deve estar no plano espiritual em evangelização, essas situações aí, né? Que a gente sabe que ocorre. Mas onde elas estariam? Será que elas são do campo da paz ou não? Não sei. Fiquei meio curiosa aí nesse sentido. Obrigada, Conceição. Quem mais? Maria Alice, fala pra gente o que que você pensou, o que que te ocorreu quando você leu aqui essa informação dessas crianças em Campo da Paz? Maria Alice, se você estiver falando, seu microfone está fechado. Bom, então vamos lá, gente. Engraçado, né, que são detalhes, assim, que a gente vai lendo e chama a atenção da gente, porque é uma curiosidade, e é muito importante da gente pensar sobre essas curiosidades, né. Agradeço a cada um de vocês que colocaram aqui as suas reflexões sobre isso, né, seus questionamentos. E aqui, olha só para você ver, eh, ele responde que as crianças do posto são as nossas flores vivas. Então as crianças são moradoras de Campo da Paz. "Ah, mas por que que tem crianças em Campo da Paz?" Gente, o espírito não dá salto, né. Crianças, crianças, espíritos, não é o corpo que faz com que o espírito seja uma criança, não é? Não é o corpo que faz que o espírito seja um idoso, é a sua própria progressão. Então, esses espíritos que estão revestidos desse corpo, semimaterial, que é o perispírito, na forma infantil, são espíritos que ainda estão trabalhando na sua progressão espiritual. Então, não são espíritos evoluídos, mas são irmãos que aí a gente vai lembrar que esses postos de socorro em Campo da Paz, são vários, né, esses postos existem para receber os desencarnados mais pertinho aqui, os desencarnados, assim, mais despreparados que que tem no plano espiri no aqui na Terra. E mas só que nem todos os espíritos que desencarnam, são espíritos materialistas, mas muitos espíritos ainda estão galgando a sua evolução, ainda estão aprendendo, né. Nós vimos ela contar lá atrás que tem trabalhadores missionários que, ao desencarnarem aqui, estagiam um tempo em Campo da Paz para refazer as energias, para depois seguir em viagem. Outros ficam em trabalho, né. Mas os espíritos, nós vamos estagiar em ambientes que mais tem a ver, mais correlação tem a ver com aquilo que a gente já está apto a entregar, né, o nosso próprio desenvolvimento espiritual. Isso não quer dizer que essas crianças que lá estão, esses espíritos, são espíritos criminosos, não, são espíritos, que ainda estão desenvolvendo as suas potencialidades espirituais, estão aprendendo. Então, muitos e aí a gente vai lembrar, né, do próprio coordenador de Campo da Paz, que ele teve a oportunidade, ele trabalhou muito para poder ser o dirigente de Campo da Paz, mas aqui na Terra foi um espírito que faliu desastrosamente também, né. Então todos nós falimos desastrosamente em algum momento da nossa caminhada. O que vai diferenciando é o que que a gente vai assambarcando no decorrer dessas caminhadas e, assim, equilibrando o que não estava bom anteriormente para o que vai
se transformando daí para frente, né? Então, essas crianças, esses espíritos que se mostram como criança, ainda são espíritos que têm uma postura, um pensar, um agir ainda infantil, mas não é infantil por causa do corpo, é infantil por causa da própria capacidade de pensar, de sentir, né? Mas não são espíritos crianças, são espíritos que estão se manifestando naquele momento ali, envergam aquele corpo perispiritual. São espíritos que estão caminhando na sua programação, na sua progressão espiritual, no seu desenvolvimento. Então, são espíritos que moram lá? São. Ele está dizendo aqui, ó. Ele está dizendo aqui, as crianças do posto. Então, são espíritos que moram, né? E dali, como nós já vimos que existem postos de socorro, igual já a nossa irmãzinha trabalha, no que ela trabalha, eles programam reencarnações. Então, espíritos que possivelmente sairão dali com uma programação reencarnatória aqui. Então, para a gente lembrar que não existe assim, uau, coisa do outro mundo, não. É coisa muito pertinho da gente que dá conta da gente compreender. Ah, toda criança, todo espírito que está envergado de um corpo infantil, ele tem que ir para nosso lar? Não. E se ele, espírito, não tiver conexão com aquela cidade espiritual, aquela ou qualquer outra que peça que o espírito tenha uma caminhada diferente, e a gente vai lembrar que nem André Luiz tinha. André Luiz foi aceito em nosso lar na condição de um doente que a mãe tinha méritos e ele foi recebido lá para tratamento. E que depois de muito trabalhar, de muito se esforçar, lá no final lá do capítulo 15, lá, ó, desse livro, ele recebe o direito de se chamar de morador de nosso lar, de se dizer o morador de nosso lar. Então, nem todo espírito tem conexão com um plano mais evoluído, né? E aí os espíritos vão se mostrar, vão se apresentar no mundo espiritual de acordo com o que cada um dá conta, né? Nem todo espírito vai reconstituir o corpo perispiritual com a imagem da última encarnação, pleno, vigoroso, não. Ele está caminhando, ele está aprendendo. Às vezes, dali ele vai ser encaminhado de acordo com as possibilidades que ele tem de pensar, de sentir, de aceitar, e tratado de acordo com essa faixa, nesse caminho de faixa que ele dá conta de equalizar o pensamento. Então, nem toda criança, espírito que está envergado do corpo infantil, pertence a locais diáfanos, porque se fosse assim, então ia ter uma coisa muito errada, ué. Então, todo espírito perfeito ou já muito melhorado vai, vai, vai reencarnar aqui e aí depois vai começar a aparecer em ambientes espirituais adversos do seu desenvolvimento. Por quê? Então, isso aqui é muito interessante para a gente poder pensar e refletir sobre isso, que a doutrina espírita nos ensina que a natureza não dá salto, gente, não dá salto mesmo. Uma criança pode chegar no plano espiritual e rapidamente ela constituir o corpo perispiritual dela com uma apresentação adulta, consciente, mas isso é o espírito que está manifestado ali que tem essa condição. Mas nem todo espírito que se apresenta como criança é um espírito que está evoluído, que já está melhorado, que já
angariou todo o conhecimento e toda a envergadura moral que precisa. Haja vista que a gente vê no mundo que isso não é um fato, né. Então eu achei muito interessante essa questão aqui para a gente poder pensar sobre ela, porque às vezes passa desapercebido, ou a gente deixa passar como se fosse algo, assim, de menor importância, mas fica com aquele cismar, mas não fala. É importante a gente falar. Não existe nenhuma pergunta, nenhum questionamento, pessoal, que não seja muito importante, tá. Então aqui fica pra gente, essas crianças que moram lá são espíritos que vibracionalmente vibram naquele ambiente, por isso estão ali. Espíritos milenares, gente, espíritos que estão cansados de andar por essa terra e até em outros mundos, mas ainda estão estagiando naquele padrão de desenvolvimento espiritual. Então, o que eles conseguem ainda pensar, sentir, aonde eles conseguem vibrar, é ali. E são acolhidos, e são cuidados, e aprendem, e entregam maravilhas, mas a natureza não dá salto. Obrigada, Elaine. Então, continuando aqui. Comovidíssimo, ouviu o administrador explicar. As crianças do posto são as nossas flores vivas. Dão-nos perfume, encantamento, alegria, suavizando-nos todos os trabalhos. Abeiramo-nos do órgão, sentamo-nos todos em confortáveis poltronas. Quando as crianças terminaram, sob aplausos calorosos, Ismália pediu a Cecília executasse alguma coisa. Eu, disse a jovem, corando-se. A senhora vem das altas esferas, onde a harmonia é santificada e pura. Como poderei executar para os seus ouvidos? Não diga isso, Cecília, tornou sorridente a generosa esposa do administrador. A música elevada é sublime em toda parte. Vá, minha filha, lembre-me o lar terreno nos dias mais belos. Então, aqui em cima, né, endossando o que a Renata falou, do papel das crianças lá no posto e da existência delas, né, espíritos ainda também na sua trajetória. E que me chamou aqui também foi a generosidade, né, e a simplicidade da Ismália, que, que está num patamar espiritual muito superior, eu acho, que a todos que estão ali naquela sala, né? E sempre generosa, sempre carinhosa e solícita. Então, assim, uma pureza de alma mesmo que a gente vê de um espírito evoluído. Né? Algum comentário? Seguindo, então. E antes que a jovem Barcelar perguntasse qual a peça preferida, Ismália continuou. Os serviços musicais do posto levam-me a recordar a velha fazenda quando voltava do internato. Meus pais estimavam as composições europeias e quase todas as noites ensaiava ao piano. E fixando em Cecília os olhos úmidos e brilhantes, rematou. Sua mamãe deve lembrar comigo a música predileta do meu velho e carinhoso pai. Notei que a senhora Barcelar disse alguma coisa à filha em voz baixa. E vimos Cecília caminhar para o grande instrumento sem hesitação. Com emoção indizível, ouvimos-la executar magistralmente a tocata e fuga em ré menor de Bach, acompanhada pelas crianças exultantes. Fixei o rosto de Ismália, notando pela luz do seu olhar que seus pensamentos vagueavam longe, talvez em torno do antigo ninho doméstico. Via enxugar as lágrimas discretas e abraçar Cecília carinhosamente ao findar da execução.
A Ismália, então, né, pede para ela que execute alguma música, alguma coisa que a faça lembrar do lar terreno, né? E aqui eu fiquei, que me chamou a atenção também, foi que a Ismália fala para Cecília que a mãe da Cecília é que deve saberia, né, com a música. Então já mostra também os laços que elas vêm construindo ao longo, né, construíram ao longo da vida terrena e que segue lá na vida espiritual. Isso me chamou a atenção, que ela falou certinho a música que ia remeter a Ismália a lembrança que ela queria ter, né? Peraí, que eu acho que tem alguém querendo entrar, gente. Pode falar, Renata. E uma coisa que chama atenção também, né, nesse olhar ao longe dela, é que as nossas vivências nos pertencem, né, Elaine? Então, assim, das experiências mais doces às vivências mais dolorosas, tudo está em nós e a gente pode acessar a qualquer momento, né? Uma dor, uma culpa, né? Um passo mal dado, uma coisa muito, muito legal, uma vivência muito feliz. Então, assim, está em nós somos os arquivos vivos, né, da nossa própria história. É muito fácil a nossa mente acessar os nossos méritos e os nossos deméritos, né. Aqui para ela então, uma música faz referência a uma vivência, muito próxima, né, na última encarnação dela ali, muito próxima. Então lembra um ambiente familiar, a doçura, o aconchego da família, né, a felicidade das pessoas que viviam em torno dela. Então, lembranças muito felizes. Então, para a gente poder lembrar que esse arquivo, né, não fica em algum lugar distante de nós, não, esse arquivo está em nós, né. Então, eu costumo dizer assim, a a misericórdia divina, ela é tão grande que ela permita que a gente não lembre do estrago, mas ela não deixa que a gente esqueça que houve o estrago. O estrago houve, a gente só não sabe aonde ele está e qual foi, né, o raio de ação dele. Mas a gente não lembra da tristeza que a gente causou para nós ou para os outros, mas a gente sabe que causou, né. Então, da mesma forma que tem essa infelicidade da gente poder, da nossa mente, da contar para nós dos nossos malfadados pais, existe também a felicidade de contar para a gente das nossas felizes vivências, né. E aqui ela dá essa demonstração para a gente, porque como é bom você rememorar algo, assim, muito, muito feliz que você viveu, um momento. Acabou, mas permanece ali. Então, vamos dar sequência aqui. Peraí, gente. Agora, Cecília, cante alguma canção da própria alma, falou a nobre senhora com ternura de mãe. Mostre-nos seu coração. Os senhores Barcelá estavam satisfeitos e emocionados. Lia-se-lhes nos gestos o carinho com que acompanhavam os menores movimentos da filha. A jovem sorriu, voltou ao teclado, mas permanecia agora fundamente transfigurada. Seu belo semblante parecia refletir alguma luz diferente, que vinha de mais alto. Começou a cantar de maneira misteriosa e comovedora. Eu grifei isso aqui porque a Esmália tinha pedido para ela cantar uma canção da própria alma. E assim ela foi já e transfigurou, né?
não estava mais aquele espírito, aquele semblante tranquilo, leve. Ela estava transfigurada já, diferente. A música parecia sair-lhe das profundezas do coração, mergulhando-nos em sublime emotividade. Procurei guardar as palavras da maravilhosa canção, mas seria impossível repeti-las integralmente no círculo dos encarnados na Terra. A sombra da meia-noite não poderia traduzir o revérbero da aurora, mas de algo me lembro, para registrar aqui com a fidelidade de que é suscetível minha memória perfeita. Como se fora rodeada de claridades diversas daquela em que nos banhávamos, Cecília cantou em voz veludosa e cariciante. Guardei para os teus olhos as estrelas brilhantes do céu calmo. Guardei para a tua alma todos os lírios puros dos caminhos. Amado meu, como é longa a viagem entre escolhos, neste oceano imenso da saudade ao sublime luar da eternidade. Em vão, a fada esperança acende a luz dentro de mim. Por que te foste ao mundo assim? Volta, amado, ainda mesmo que tuas mãos estejam frias e que teus pés sangrem de dor. Trago comigo o bálsamo, a ternura, volta a mim. Vem respirar de novo no jardim da imortal união. Curarei todas as chagas de amargura, dar-te-ei o roteiro para a estrada. Amarei os que amas, para que abençoes com o teu sorriso, para que me abençoes com teu sorriso. Volta, amado. Esqueça a dor e a sombra do passado. Volta de novo ao nosso paraíso. Quando desferiu as últimas notas, via-lhe o semblante lavado em lágrimas, como se fosse banhado de pérolas de luz. Observei que a senhora Bacelar, muitíssimo comovida, tocou de leve a mão de Ismália e falou: Cecília nunca o esquece. Então, assim, quando ela foi cantar alguma coisa da alma, que teve aquela, né, que mencionou lá, que ela transfigurou, ela colocou para fora uma dor, né? Um espírito já evoluído, que trabalha até com reencarnação, com suporte, mas ela traz uma dor, ela traz uma chaga na alma, ainda muito dolorosa, que fez com que ela sentisse ali naquele momento toda uma dor. Né? Algum comentário? A esposa do administrador, mostrando-se extremamente sensibilizada, indagou: Não tem vocês novas notícias de Hermínio? O pobrezinho tem vivido de queda em queda, esclareceu a nobre interlocutora. E Cecília sabe que não poderá contar com ele por muito tempo ainda, guardando por esse motivo muita mágoa íntima. Entretanto, nossa filha não desanima e trabalha incessantemente, cheia de esperança. Nesse momento, porém, a jovem regressava ao círculo familiar, enxugando os olhos. A esposa de Alfredo abraçou-a e falou: Minhas felicitações. Não sabia que você progredira tanto na arte divina, e que bela canção. Cecília fez um gesto de timidez, beijou a mão da carinhosa amiga e retrucou: Perdoe-me, querida Ismália. Meu coração permanece ainda muito ligado à terra. Ismália, porém, de olhos úmidos e compreendendo-lhe o sofrimento íntimo, aconchegou-a ao peito e murmurou: Devotar-se não é crime, minha boa Cecília. O amor é luz de Deus, ainda mesmo quando resplandeça no fundo do abismo.
Então é isso. O capítulo acaba aqui, né? E aí a Ismália confortando a Cecília e falando que a dor dela é pertinente e que não é crime, não é erro, é luz de Deus, mesmo que, né, esteja remetendo a uma dor, alguma coisa, mas é a luz divina. E não é por isso que ela está errada. Então é isso. E uma coisa, né? É uma música muito apaixonada, né? Então, assim, ela fala de sentimentos muito humanos, né? Apaixonado, né? Ela fala, ela declama algo para alguém que ela devota ao coração e que ela, eh, como a mãe fala, né? Ela ainda está com o coração magoado, porque assim, ela existe um desencontro entre esses 2 corações que muitas vezes na nossa caminhada a gente pensa assim: "Poxa, mas não tinha por que essa pessoa ficar para trás, né, tinha por que ela ficar para trás? Não tinha por quê". Tinha, cada um caminha, né, na toada que dá conta. Então assim, os sonhos dela de aventura, né, de vivências, humanas aqui na Terra ainda estavam muito distantes de conseguir esse encontro, né, a efetivação desse desejo. E aí é o que a gente estava comentando no início, né, o que é muito interessante da gente observar, que como a mãe fala aqui, né, é uma moça, que não desanima, é uma trabalhadora incessante, ela não para, né, é uma jovem, assim, cheia de esperança. E tanto é que eu estava comentando que lá no capítulo 29 ela conta pra gente qual que é o sonho dela, né, o sonho dela é conhecer nosso lar, então para isso ela tem que trabalhar muito, ela tem que se entregar muito, e não é uma entrega qualquer não, é uma entrega de mérito, né, ela tem que gabaritar os conhecimentos, os sentimentos dela para ela conseguir realizar esse sonho que é de conhecer nosso lar, não é de morar em nosso lar, é conhecer nosso lar. Só que o mais interessante, uma coisa que fica para a gente, independente da busca do espírito, seja ele um trabalhador, um espírito que está, né, galgando aí os seus degraus com muita luta, seja um espírito mais evoluído, tipo Ismália, que a gente tem essa diferença, né, entre ela e entre Ismália. Mas independente de uma situação ou de outra, todo espírito caminha com um cravo na carne. O cravo dela é esse, né, esse desencontro desse amor, ainda muito humano, mas de um amor, né, muito apaixonado. E ela caminha com essa dor, com esse desencontro, com essa solidão, que muitas vezes a deixa revoltada, não são palavras minhas, está no livro, né. Então assim, qual que é a a a a marcha, a nossa marcha no mundo? É caminhar, a gente tem que caminhar. E nós vamos caminhar sempre com um espinho na carne. Em algum lugar ele vai ferir. Ele não vai nos matar, ele não vai nos destruir, mas ele vai doer. E a gente vai ter que caminhar, dando o melhor da gente, mostrando a nossa desenvoltura, mostrando para nós mesmos aonde que está a nossa força, buscando ela, com esse espinho cravado na carne, né. Então aqui a gente tem o exemplo da nossa querida Cecília, que lembra muito as nossas buscas no mundo, a nossa força, os nossos sonhos, e tem aquela parte, né, aquela parte da alma, que é a parte do coração, que a Ismália inteligentemente pediu a ela para mostrar.
A Ismália pediu para ela: "Mostre-nos o seu coração", não foi isso? Que ela ainda usou essa palavra, né? Sua "Mostre-nos o alma. seu coração". É. Então ela mostrou, ela é uma trabalhadora, uma pessoa, um espírito, eh, que ama Jesus, que ama caminhar na fieira que ele a colocou, que busca florescer aonde ele a plantou, mas tem esse cravo, né, na carne ainda. E à medida que o espírito vai crescendo, esse cravo vai se modificando, porque as dores vão se modificando, né. Mas lá na frente a gente vai ver, eh como que outros espíritos, tipo Ismália, lida, né, que aí já são espíritos diferentes, aí já subiu um degrau. De Cecília para Ismália, sobe-se degraus, né. Aí a gente vai ver, mas o cravo na carne está sempre ali, gente. Então é bobagem nossa, é infantilidade nossa a gente querer caminhar na vida sem desafios. Os desafios doerão, né. Será sempre assim, sempre doerão. Ó, eu acabo por aqui, tá, minha querida, muito obrigada. Agora meninas, Eu que nós agradeço. gostaríamos de ouvir de vocês, Conceição, Denísia, as Marias, eh, o que que vocês gostariam de dizer sobre esse capítulo? Pô, eu achei fantástica essa canção dela, sabe? E o que me chamou a atenção, que ela, quando ela diz que, que tuas mãos, ainda mesmo que tuas mãos estejam frias, que teus pés sangrem de dor, né? Mesmo ele com eu senti, mesmo ele com todas as dificuldades ainda para progredir, ela estaria disposta a ajudá-lo na caminhada. Eu acho que é assim, um gesto de amor tão grande dela com ele que do jeito que ele tivesse, ela aceitaria ajudá-lo a progredir. Isso é só o amor que faz, né? Não tem outra explicação. Verdade, Denícia, obrigada. Mais alguém, gente? Conceição? Aí eu não tenho o que acrescentar, não. Para mim está ótimo, está bem explicado. E agradeço a todas vocês. Obrigada, então, gente. Denise, a palavra está com você, querida. Não, Denise, não. Elaine, a palavra está com você, querida. A oração de encerramento, você quer fazer, Renata? Faço sim. Vamos agradecendo a Jesus, o nosso fiel e amado amigo. Senhor, obrigado pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre os nossos caminhos, independente da nossa imaturidade ou dos nossos avanços no caminho. O Senhor nunca nos abandona. As nossas perguntas nunca são vãs. Os nossos descobrimentos nunca são infantis, porque o Senhor nos diz que tudo o que nós precisamos vivenciar para nós é de extrema importância. Obrigada aos bons espíritos que nos assistem nesse momento, por nos fortalecer, nos unir, trazer para a gente sempre esse desejo de reencontro, esse bom ânimo na alma, para as descobertas das vivências mais diferentes e mais sublimes, tais quais as nossas. Muito obrigada, que o Senhor Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja.